do sétimo ano. Então, gente, essa foi a maneira que nós encontramos de continuarmos com as nossas aulas. Como vocês sabem, as aulas presenciais estão paradas devido à quarentena. E a gente espera que isso passe logo, porque dá um trabalhão, viu? Ficar aqui fazendo aula online dá mais trabalho do que dar aula na escola. E a gente vai retomar aqui, voltar um pouco no capítulo 2, que foi o último capítulo, né, que a gente começou a trabalhar, na verdade, nem deu tempo de fazer muita coisa. A gente vai voltar um pouco falando sobre a dinâmica e características socioeconômicas da população brasileira. Então eu coloquei exatamente até a folhinha aqui, ó, a fotinha do jeito que está do livro de vocês, a página aqui para vocês não se perderem. E vamos ao conteúdo. Então, como o próprio termo diz, dinâmica e características socioeconômicas da população brasileira. Então a gente vai estudar primeiro a dinâmica, ou seja, como essa população brasileira, vou usar o termo caminha, ela anda, ela se distribui no espaço. E mais à frente a gente vai ver um pouco dessas características, que no caso a gente vai lembrar, vai voltar um pouco na questão das pirâmides etárias, lembram? A gente respondeu questões sobre pirâmides etárias na sala. Nós vamos retomar porque vai precisar aqui. E, por último, vamos falar sobre as questões socioeconômicas, ou seja, quem é esse povo, quem trabalha, quem não trabalha, quem são os que estão aptos a trabalhar. Isso dentro de Brasil. Mas para início nós vamos falar sobre a questão da dinâmica, né? E, já aviso, desculpem qualquer barulho, porque a minha casa não é muito silenciosa, a dos vizinhos também não, e enfim, é o que temos. O segundo slide aqui eu coloquei, seguindo a ordem de como está no livro de vocês, de como está distribuída essa população. Eu coloquei um mapa sobre a questão da densidade demográfica no Brasil. Esse mapa não é o mesmo que está no livro de vocês, mas ele é parecido, é com as mesmas informações, só muda a questão de cor. E alguns destaques assim na legenda, mas o entendimento vai ser o mesmo. O que ele está falando aqui? Que a população brasileira, se vocês observarem aqui no mapa, ela está distribuída irregularmente. Por mais que o Brasil seja assim, considerado um dos países mais populosos, ou seja, tem muita gente, mas ele está irregularmente distribuído, ou seja, ele é populoso, mas ele é desordenadamente distribuído, desordenadamente povoado. Se vocês observarem aqui, os pontos mais escuros é onde tem maior número de população numa determinada área, ou seja, não é o valor total de habitantes, é o valor daquela área, ou seja, em alguns quilômetros quadrados. Se você observar aqui, as áreas mais escuras, ou seja, aqui tem uma áreazinha escura, é uma capital, qual é? Aqui no Piauí, Teresina, que São Luís. Então, geralmente nas capitais tem muita gente. Mas, no geral, se formos olhar aqui no Nordeste, o trecho mais povoado, ou seja, que realmente tem muita gente, que está um perto do outro, tem muita gente num espaço menor, é exatamente aqui, ó, região de Recife, João Pessoa, Natal, né? No caso, as capitais aqui do Nordeste, as principais, Fortaleza também, e Salvador. E o mais escurinho que está do mapa é exatamente essa região aqui. Praticamente esse estado aqui, todinho está escuro, comparado com as outras áreas. Que estado é esse? Sul de Minas Gerais, estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Então, no geral, a região sudeste e sul, que vocês podem ainda não estar familiarizados com a questão de divisão regional, porque a gente ainda não chegou nesse conteúdo, mas é bom a gente já ir dando uma localizada no mapa. Região sul e região sudeste são sim as regiões mais povoadas. Populoso, o Brasil todo é populoso e tem muito, por exemplo, Brasília pode ser considerado,
Mas ela está dentro de uma região, aqui o estado do Goiás, que não é tanto assim. Praticamente só Brasília e Goiânia. As outras áreas, você vê que tem muitos vazios. Vamos dar uma olhada aqui no Amazonas. Olha como é a situação. Bem, tem muitas áreas aqui que a legenda mostra, às vezes, como zero, é porque às vezes ou não foi feita pesquisa, porque não se acredita que em um lugar não tenha ninguém. Não é assim. É porque muitas vezes não foi feita pesquisa ou a quantidade está tão pequena que não deu para entrar aqui na contagem. Mas o que eu quero que vocês entendam nesse slide é sobre essa questão da distribuição. Que o Brasil é sim populoso, mas ele é desordenadamente povoado. Que isso tem a ver com densidade de povoamento ou densidade demográfica. Mas o que é essa densidade demográfica? Então, a densidade demográfica, ela é o total de habitantes. Você vai calcular a densidade demográfica de Teresina. Você pega a quantidade total de habitantes e divide pela área, em quilômetros quadrados. Geralmente está em quilômetros quadrados. Você fazendo essa divisão, você encontra um resultado. Por exemplo, neste exemplo aqui, um determinado lugar tem 1 milhão, né, de habitantes e tem 300 mil quilômetros quadrados. Você só divide o número de habitantes pela área e conclui-se que tem 3,3 habitantes por quilômetro quadrado. Então, tem como se fosse assim, tem 3,5 habitantes naquela área que foi calculada, naquela área que foi analisada. Então, ele diz, conclui-se que há cerca de 3 habitantes por quilômetro quadrado. Isso é densidade demográfica. Isso é para saber se o lugar é povoado ou não. Porque como mostra o slide anterior, essas áreas aqui, por exemplo, o estado do Amazonas, é uma casinha aqui, outra ali, é bem distante uma da outra. Então, não é bem ou não é densamente povoado. Pode ser populoso, mas está bem distribuído irregularmente. Então, é bem fácil essa continha aqui. Depois a gente vai fazer atividades, né, algumas atividades. Seguindo aqui. Então, agora a gente vai ver como que essa população, como é a mobilidade dessa população, como que ela se distribui, para onde ela vai e por que ela sai do seu lugar. E isso está diretamente relacionado com a migração. O que é a migração? Eu coloquei um texto aqui, não é exatamente com as mesmas palavras que está no livro de vocês, mas tem o mesmo sentido, é só para ficar mais explicado. A migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente, então não importa. Se eu vou migrar, por exemplo, que está longe de acontecer isso, né? Mas eu vou para a Disney. Passo 4 dias lá e volto. Eu migrei, só que foi temporário, mas eu migrei. E isso é migração, né? É deslocamento de pessoas pelo espaço temporário ou permanente. E existem vários os motivos, né? Como o texto de vocês fala, e eu só coloquei aqui de forma mais bem elaborada, um dos motivos, questões econômicas. Questões econômicas é quando o migrante, né, a pessoa sai em busca de melhor qualidade de vida, emprego melhor, um salário melhor, ou não tem emprego nenhum, ela não tem emprego nenhum e ela vai. Ela tem que arranjar, consegue em outro lugar e ela termina migrando. Motivo cultural e religioso. No caso, é quando grupos sociais migram para um local a fim de facilitar a sua prática de religião. Isso, no caso, eu coloquei fora da ordem aqui, mas aqui está se tratando da migração por motivo religioso. É quando a pessoa sai para praticar sua religião. Por exemplo, as pessoas que vão para o Canindé todos os anos. É uma migração religiosa. É temporária? É temporária, mas é uma migração religiosa. Por exemplo, os muçulmanos, eles vão para a cidade principal, que é Meca, para fazer a adoração. Muitas igrejas evangélicas, eu até citei esse exemplo na sala, algumas igrejas evangélicas têm sempre todos os anos congressos, conferências de jovens e tal. Então, do mesmo jeito, é uma migração por motivo religioso
e é temporário, a gente sabe. E dentro desse cultural aqui, a gente pode destacar também, inclui o turismo. É questão de cultura, eu vou aprender, fazer um mini curso, aprender uma nova língua, vou ver as formas que as pessoas, o dia a dia das pessoas em algum lugar, vou, volto, pronto. Às vezes pode ser permanente, mas nem sempre, né? O outro motivo é por questões políticas. Ocorre durante crises políticas, guerras, ditaduras, nas quais várias pessoas migram de forma livre ou forçada para outros países. Então, nesse caso aqui, foi perseguição política. A pessoa geralmente nem é temporária, geralmente é permanente e a pessoa foi forçada a sair do seu lugar devido à perseguição política ou guerras. E por motivos naturais, migração por motivos naturais. É muito comum em alguns lugares com a ocorrência de desastres ambientais, ou seca intensa, ou frio intenso, desabamento, tsunami, um fator natural fez com que a pessoa saísse do seu lugar. Então esses são alguns dos motivos, independente de ser temporário ou permanente. Bem, então a mobilidade dentro do território brasileiro ao longo dos anos, ela se deu por motivos que começou com a questão econômica. Porque se vocês, esse mapa que eu coloquei é parecido com o que vocês têm no livro, só que ele traz a mesma ideia. Ele não é o mesmo mapa, mas ele traz a mesma ideia. Vocês têm como acompanhar aí. Então, se vocês olharem, a partir de um certo período, né, 1950, 1980, as pessoas estavam saindo dos seus lugares devido a principalmente aqui o mapa traz o Nordeste, porque foi de uma grande massa, né, de pessoas da região Nordeste para o Sudeste e Sul, e bem poucos para a região do Pará. O que acontecia aqui que chamava a atenção das pessoas? Primeiro, eles estavam sofrendo com a seca intensa aqui. Então, eles saíam daqui em busca de empregos nos garimpos aqui, no Pará, e outras pessoas para trabalhar, ou mesmo que seja ou comércios, ou jazidas de ferro aqui, Minas Gerais, São Paulo, ou ainda trabalhar na lavoura de café, que mais à frente vocês vão ver os ciclos econômicos e vocês vão entender que essa mobilidade aconteceu devido às atividades econômicas. E vocês observam que eles migravam aqui à procura de emprego, porque o lugar deles estava sofrendo com a seca intensa e eles ainda não tinham grandes comércios, grandes locais para eles trabalharem, não tinha indústrias. E à medida que o tempo foi passando, as coisas foram melhorando e outras áreas, como por exemplo Mato Grosso, Amazonas, foram se diversificando na questão da agricultura, e no caso do Amazonas foi se diversificando a questão industrial com a Zona Franca de Manaus. Indústrias e comércios nessa região. Isso motivou as pessoas não irem mais só para o Sudeste, eles já procuravam outras rotas. Se vocês observarem aqui, tem como vocês veem que essas pessoas também do Sul iam para o Mato Grosso, mas por que o Sul não é tão frio? Mas mesmo frio, ele pode ser agressivo para determinadas agriculturas. Então, o que as pessoas preferiam? Sair para procurar outras áreas. E aqui, esse outro mapa também mostra praticamente um pouco parecido com esse aqui, só exatamente uma grande massa foi aumentando, né? Cada vez que o tempo passava, foi aumentando para as áreas industriais na Zona Franca, comércio e indústria na Zona Franca de Manaus. Então, esses foram os motivos ao longo dos anos, mas não parou por aí. A partir dos anos 2000, final dos anos 1990, mais ou menos 1998, já perto do ano 2000, aconteceu a chamada migração de retorno. O que é essa migração de retorno? O próprio nome já diz, retorno.
As pessoas estavam saindo, voltando. Por exemplo, aqui o mapa mostra do Sudeste, mas pode ter acontecido de pessoas voltando do Amazonas para o Nordeste, voltando do Amazonas para a região Sul. As pessoas estavam, o certo é que as pessoas estavam voltando para os seus lugares de origem, os seus locais de nascimento. Por quê? Ah, é porque não gostaram mais de morar no Sudeste? Não, é porque a partir dos anos 2000, com a globalização, com essa diversificação de indústrias, o Nordeste também foi beneficiado, e o comércio foi crescendo. Por mais que não existam tantas indústrias assim, mas o comércio foi crescendo, principalmente o comércio informal. O comércio informal, a gente vai ver mais à frente, mas já vou falar, é aquele comércio em que eu não tenho carteira assinada, eu trabalho por conta própria e coloco minha vendinha num determinado lugar e consigo vender os meus produtos. Então, isso facilitou. Fora também algumas indústrias, né, mesmo nas áreas rurais, que foram surgindo e foram abrigando muitas pessoas, né, para retornarem para os seus lugares. Então, pessoal, eu quero agradecer quem está assistindo a aula, eu espero que todos estejam assistindo. Tentem responder as atividades. A atividade relacionada a essa aula eu vou enviar do mesmo jeito que a gente estava enviando as atividades, né, o que acontecer na aula, o diário de aula. A gente vai enviar a atividade em PDF, o Getúlio vai passar para os pais do mesmo jeito que já vinha passando, e todas as atividades, pelo menos a de geografia, vai valer ponto, não vai ser em vão não. Porque a gente não sabe que dia que vai voltar, a gente não sabe quando que a gente vai fazer prova. Então, façam de tudo para responder as atividades. E se tiver alguma dúvida, pode me procurar, pode pegar o meu contato com ele, quem não tem. E outra coisa, se por acaso você não conseguir pegar a sua atividade ou imprimir, vá na escola de quarta-feira, as atividades vão estar lá para você imprimir. Porque não tem como a gente perder tempo aqui copiando. Então, toda quarta-feira você vai levar a atividade respondida dessa aula, por exemplo, próxima quarta, você vai levar a atividade respondida dessa aula e já vai pegar a outra da próxima aula que a gente já vai enviar, entendeu? Pois, fiquem com Deus, boas atividades aqui para vocês e vamos para frente. Tchau, beijo.